Então vamos falar de um desses complexos. Então, qual que você gostaria? Esse primeiro complexo que você falou? Do Cypher? Isso. Complexo de Cypher. É a pessoa que ela tá com uma ligação já no mundo nosso aqui, uma linha lado espiritual e lado material. Ela até consegue atravessar essa linha pro lado espiritual, ela tem vários insights, ela consegue interagir com esse outro mundo. Só que ele também está à procura de um êxtase, que esse êxtase é só na Terra, na matéria, né? E isso gera um conflito enorme entre a pessoa dele, né? O ser, corpo físico e a alma. E ele não sabe mais por onde... E ele vai se seduzindo por qualquer coisa. Ele se seduz por uma paixão, né? Que depois, já dando um spoiler, ele é apaixonado por alguém lá. Mas ele seduz também ao lado da matéria, que ele quer o lado espiritual às vezes é muito rude com ele, porque ele está numa batalha também. E ele quer esse lado mais tranquilo, da Matrix, né? Enfim, mais ou menos isso. Em outras palavras, enquanto aqui na Terra a gente está um pouco ligado ao nosso ego. O que é o ego? O ego somos nós mesmos, né? Essa nossa personalidade. Enquanto estamos identificados com elas, somos muito mais materialistas. Quando você começa a desenvolver um pouco mais a sua espiritualidade, um pouco mais o lado do amor, você começa a sair um pouco desse ego e fica um pouco ego, um pouco self. O self, ou centelha divina, ou propósito de vida, como você preferir dizer, eu vou falar aqui self, que é o mesmo que centelha divina. Então você fica um pouco no self, um pouco no ego. E conforme você vai ampliando a sua consciência, estudando, vivenciando, porque só conhecimento não te leva a uma evolução, não leva a uma ampliação da consciência. Você tem que viver realmente, ter várias experiências que vão te tirar desse ego, leva você mais para o self, mas sempre tem que existir uma ligação do self com o ego. Porque se a pessoa desconectar o self do ego, ela fica fora de si. Ela pode surtar, por exemplo. Se ela for muito para o self e desconectar do ego, ela fica totalmente desintegrada. Então tem que haver uma integração do self com o ego. A pessoa que teve uma ampliação da consciência, que ela começa a enxergar muito mais além do que o seu dia a dia, começa a enxergar o lado espiritual, vou falar assim, cada um usa uma palavra que preferir, mas o além da matéria, ele está no self, mas continua integrado no ego. Porque se desintegrar, aí a pessoa pira mesmo. E se for muito no ego, vai ficar doente, porque falta esse lado, né, da espiritualidade, que é ligação com o seu self. Ou se for muito, estudar muito, ficar fazendo muitas práticas espirituais e se desconectar do ego, ele também vai virar aí uma doença, né? Ou ficar com surtos, às vezes até uma emergência espiritual, né? Então é necessário buscar a espiritualidade, buscar o seu eu, né? O seu eu superior, o seu autoconhecimento, mas sempre integrando com a sua personalidade, sem se identificar com a personalidade, sem se identificar com o ego. O ego, tem que estar aqui para você sobreviver, para você ter motivação para trabalhar, motivação para você buscar o seu próprio sustento. Mas tem que saber. E muitas vezes sozinho a pessoa não consegue, né? Às vezes precisa de uma orientação, alguns conseguem trilhar esse caminho sozinho, outros não, né? Por isso existem terapias aí, no caso eu trabalho com terapias integrativas, que tem muita ligação com a psicologia transpessoal, psicologia positiva. Então, vamos prosseguir esse raciocínio em outros episódios.